Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias e hoje eu vim começar um projeto novo que é algo que já está fazendo parte da minha vida há algum tempo e eu gostaria de trazer como um projeto aqui pro canal. Então, esse projeto é o Italiano Sem Segredo, que eu queria, na verdade, não ensinar italiano pra vocês, até porque eu estou aprendendo italiano agora. Eu queria dar algumas dicas, mostrar como é que está sendo o meu aprendizado, porque eu estou fazendo isso por conta própria, com coisas da internet, com materiais legais que eu estou encontrando, mas claro, materiais de qualidade, tá gente? Porque não é qualquer coisa que a gente deve confiar por aí não. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente que é autodidata, a gente tem que dar uma olhadinha bem se aquele material é de qualidade, se aquelas pessoas têm uma formação para isso, porque eu sou muito chatinha, até porque eu sou formada em letras, né? Então eu sempre acho que a pessoa tem que ter ao menos essa formação, tanto de professor como na área da língua que ela ensina, e não apenas ter um curso de língua e não apenas ter morado num país que fala a língua, porque às vezes você até pode falar a língua, conhecer contextos mais usuais daquela língua, mas você não tem um conhecimento tão amplo como o de um professor. Eu acho que isso é importante, por isso que eu deixo aqui bem claro. Eu sou professora de língua portuguesa, não estou aqui para ensinar italiano para vocês. E eu vou trazer aqui dicas para você que vai estudar italiano, e algumas dicas elas vão servir para qualquer outra língua que você esteja estudando, tá? Porque são dicas de assimilação de um outro idioma. Então, você pode aproveitar isso para o seu aprendizado de espanhol, de alemão, de francês. Claro que cada um vai ter as suas especificidades, mas algumas coisas você pode até utilizar. Então, já tô deixando claro aqui que é um vídeo muito mais de dicas, né, do que de ensinamentos. Eu vou trocar dicas. Sou uma autodidata que tô procurando bons materiais, já encontrei muitíssima coisa boa e tô estudando. E logo depois da vinheta eu vou contar um pouco da minha história com o aprendizado de idiomas e também vou contar como é que tá sendo esse início com o italiano. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que esse projeto tem hashtag, é o Italiano Sem Segredo, então vamos aprender, jogar essa hashtag por aí. Esse meu projeto, ele é totalmente experimental e é uma coisa, gente, que eu tô fazendo por pura paixão. Eu comecei a estudar italiano por uma paixão, que é a paixão por Elena Ferrante. E, gente, eu acho que essa é a melhor maneira de você começar a aprender um idioma. Você tá apaixonado por algo e você quer buscar mais alguma coisa. Não necessariamente um livro ou uma autora, não, gente. Às vezes você gosta de um cantor, às vezes você quer viajar para esse local. Às vezes são mais de uma paixão interligada, porque, claro que eu quero viajar para Itália também, né, gente? E agora, mais do que nunca, que eu tô tendo contato com gente que mora lá pelo YouTube mesmo. Inclusive, nesse projeto eu vou fazer um vídeo de indicações com pessoas que moram na Itália e que dão diversas dicas de como tirar a cidadania italiana, de como aprender o idioma, de como é a cultura em diversas cidades por lá. Então, todo esse conteúdo eu já venho consumindo há um tempo. Eu vou indicar muita coisa para vocês também nesse projeto, mas nesse vídeo especificamente eu queria contar um pouco como é a minha história com o aprendizado de língua. A minha língua mãe, claro, né, a língua portuguesa, eu fiz o curso de letras em língua portuguesa. E por que eu digo isso? Porque quando eu fiz o curso de letras, eu fiz a disciplina de fonética e fonologia. Quando a gente faz fonética e fonologia, a gente estuda os sons de uma língua. Isso nos facilita, gente, muito para assimilar a língua. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, se tiver acesso, e eu acho que dá para achar na internet, tente procurar os sons da língua que você quer aprender, tá? Porque fonética e fonologia é uma coisa que ajuda pra caramba. Você vai abrir uma gama de possibilidades para você se você aprende um pouco mais do ensino de fonética e fonologia. A gente tem um pouco disso na escola, né? Sobre fonética e fonologia, mas na universidade a gente tem uma disciplina voltada para isso. E é fascinante. Eu tive isso no meu primeiro período e a gente pode utilizar isso em qualquer língua. Depois da minha disciplina de fonética e fonologia, passei a ver as línguas de uma outra maneira. Depois, né, eu tive toda a vivência também com linguística, que é algo que nos dá uma base boa, assim, para pensar língua, independente de qual seja ela. Pensar que língua é política, língua tem muito a ver com o local que a pessoa mora, as coisas a que você é exposta, uma série de situações que, enfim, não dá para explicar num vídeo. Todo esse meu aprendizado no curso de letras foi meio que abrindo a minha mente para querer aprender outras línguas. Ainda na universidade eu comecei a fazer curso de inglês. E na verdade eu não prossegui, eu acabei achando muito chato. Não vou falar aqui nome de curso. Eu
não me dou bem, gente, com métodos de curso que acha que você memorizando via repetição você vai aprender bem o idioma. Hoje em dia questiono muito esse método e era esse o método do curso que eu fazia e eu achava que ele não se adaptava para quem eu era, para a forma com que eu gostava de aprender. Claro que nesse curso que eu fiz de inglês, eu peguei dicas valiosas, tanto para o aprendizado do inglês, como para o aprendizado de qualquer outra língua que eu pudesse vir a ter. Por exemplo, agora eu estou estudando italiano e algumas coisas que eu aprendi ali, eu ainda aplico. Então, claro que eu não vou dizer a você que o curso não valeu de nada, que eu joguei dinheiro no lixo. De alguma forma ele me serviu. Mas quando eu estudei o inglês, eu não tinha muita facilidade assim de falar fora do contexto da aula de conversação. Até no próprio curso, quando eu estava fora da aula, eu tinha vergonha de falar, eu tinha essa trava, sabe? Então, um dos desafios que eu vou me colocar nesse projeto é de aparecer em algum dos próximos vídeos falando tudo em italiano. Eu não vou decorar, tá, gente? Eu não vou fazer o vídeo agora, porque eu acredito que meu conhecimento ainda é muito pouco para isso, mas eu pretendo fazer um vídeo mais à frente falando tudo em italiano. Esse é um desafio que eu já me coloco de início, porque eu já sei que eu tenho essa trava. Todas as outras coisas eu aprendo mais fácil. Por exemplo, eu aprendo muito ouvindo, eu aprendo muito lendo, eu aprendo muito de outras maneiras que não seja falando, porque eu tenho essa trava imensa de falar. E uma coisa que eu digo a vocês de início é: não tenha medo de errar. Eu pequei muito quando eu ainda fazia inglês por ter medo de errar. Eu podia ter falado. Minha amiga namora um americano, o noivo dela é um americano, e ele é uma pessoa maravilhosa. Quando ele veio pra cá, eu entendia quase tudo que ele falava, mas tinha muito medo de arriscar. E eu não quero fazer isso de novo. Nem com o inglês, quando eu voltar a estudar, nem com o italiano, gente, que agora é o que eu tô mais imersa. Primeiramente, eu queria dizer a vocês como é que a gente começa um aprendizado de italiano sem estar fazendo um curso externo. Como é que a gente vai aprender um idioma? É só assistindo vídeos no YouTube? É só vendo matérias ou e-books e tal? Eu acredito que não. Você pode conseguir um material teórico bom, você pode aprender a escutar na língua, mas você tem que fazer com que seu aprendizado seja mais ativo. Eu vou dar aqui algumas dicas do que eu fiz nesse início do processo. Primeiramente, eu já falei essa palavrinha, é importante demais você ter uma imersão no idioma, mesmo de início. Então, se você puder, mude a linguagem do seu celular, do seu computador. É importante também, gente, que vocês procurem filmes, séries, música, procurem rádios, procurem podcasts, coisas que tenham pessoas falando italiano. E aí você vai começando a ouvir e você, aos poucos, vai consumindo o material. Depois eu vou dar algumas dicas também sobre isso, mas enquanto você vai consumindo outros materiais, você está ouvindo muita coisa nesses filmes, nessas séries, nessas músicas, e você acaba meio que se abrindo melhor para esse vocabulário. No início você vai perceber as palavras como se elas fossem coisas individuais, porque você ainda não conhece a língua. Depois você vai começando a perceber as construções mais comuns, e aos poucos você vai entendendo: ah, aquilo é um plural, ah, aquilo dali é uma preposição, ah, aquilo dali ligou tal coisa a tal coisa. Pode ser que seja aquilo ali. Muitas vezes você não vai saber nomear o que aquilo ali é gramaticalmente. Não se preocupe com isso. Mas você vai começando a perceber estruturas recorrentes. E o italiano não é muito difícil nisso. Eu acho que até em algumas coisas ele parece bem mais fácil que a língua portuguesa. Pelo menos por enquanto eu tenho achado. É bem interessante você ter essa imersão no idioma. Eu acho que é a primeira coisa. E como eu disse, gente, uma motivação real é muito importante para você aprender uma coisa. Quando você aprende com paixão, você aprende de uma forma mais efetiva para o resto da sua vida. Por exemplo, se você vai aprender com paixão, você vai mais ou menos voltado para aquelas coisas que você gosta mais. Por exemplo, eu adoro literatura, eu adoro feminismo, eu adoro música. Então eu tô sempre atrás de músicas, de procurar coisas que estão escritas em italiano, textos sobre literatura. Tem coisa que eu não entendo? Tem coisa que eu não entendo. Mas é importante você ter esse contato. E assim como o português, tem coisa que é puramente norma. Não se explica pela lógica. Porque, por exemplo, tem coisa no português que a gente se explica: ah, é por causa disso, daquilo. É porque foi convencionado a ser daquele jeito ali. Mesma coisa no italiano em algumas situações. E para esse vídeo não ficar tão longo tal, eu vou falar uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando forem aprender o idioma. Tem muitas pessoas que se adequam ou que acham que alguns aplicativos ajudam, mas na verdade eles me atrapalharam. Tem
um aplicativo chamado Duolingo, que ele é bem famosinho, mas que ele peca muito na repetição, gente. Eu tô rindo porque eu tava dizendo a Aninha o seguinte: tem uma série de coisas, por exemplo, La Donna mangia la mela, que é a mulher come uma maçã. Aí ele faz La Donna mangia la mela. Aí depois La ragazza mangia la mela, que é a menina come a maçã. E por aí vai colocando todas as pessoas de todas as idades comendo a maçã. Teve um momento que eu disse: esse povo não enjoa de comer maçã, não. Ou seja, vocês estão entendendo. Eles pecam por não variar tanto assim o vocabulário. Dá pra aprender alguma coisa assim, dá pra fazer algumas revisões de estrutura, mas no geral não dá pra, no início do seu aprendizado, aprender muita coisa. Claro que eu não vou cagar regra aqui pro aprendizado de todo mundo, mas se você é parecido comigo e tem um aprendizado mais gradual, que eu acho que na maioria das vezes as pessoas são assim, né? É meio estranho. Primeiro porque mistura muito com português, o tempo todo traduz demais. É bom você ter um apoio no português. Tem cursos que dizem que, meu curso de inglês, por exemplo, eu dizia como se o português fosse errado, sabe, assim, de ser falado no curso. Eu acho que a tradução desnecessária a todo momento não é legal, porque você vai ficando condicionado a saber como é no português. Na verdade, é como se a gente fosse uma criança naquele idioma novo. Não à toa, muita gente dá dica, quando a pessoa está aprendendo um idioma, de começar por livros infantis. Porque livros infantis também tem muita linguagem não verbal. Então você acaba por aprender ou entender o que ele está dizendo ali, embora você ainda não entenda o todo, com a linguagem não verbal e pelo fato da linguagem ser mais simples, já que é voltada para criança, para quem realmente está aprendendo aquele idioma, mesmo que seja o idioma do seu país. Mas eu acho que vocês têm que tomar cuidado com esses aplicativos que são muito repetitivos. Tem aplicativo que é para memorizar, ele ajuda no vocabulário, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto ele ajuda, porque na verdade eu acho que o que mais ajuda, como eu disse pra vocês, o que mais ajuda é você ter uma motivação e ter algo que te apaixone. Eu gosto muito de música, eu memorizo muito letras de música, de qualquer idioma que seja, então pra mim isso é uma coisa que ajuda demais. Eu vou caminhar, eu boto o fone de ouvido e escuto uma playlist em italiano. Eu volto com algumas palavras em mente, às vezes eu até escrevo. Teve uma semana que eu fiquei, palavra do dia, paura. E fui colocando cada dia uma palavra. Na verdade, eu não pesquisava como era a tradução daquela palavra. Eu ficava com aquela palavra na mente. Toda vez que ela aparecia em uma outra música ou numa situação de um filme, de vídeo, eu ficava, eita, então é assim que se usa. E meio que ir aprendendo. É bom você se conhecer, saber quais são os seus gostos, como você pode aprender melhor. Isso é o melhor início. Se reconheça os seus gostos para você saber qual será o seu melhor caminho. Livro, canal no YouTube, podcast, músicas, uma série dessas coisas, porque claro, você pode combinar essas coisas. Eu espero que esse vídeo ajude vocês e eu espero que essa série ajude bastante vocês também. Eu tô aprendendo realmente muita coisa, gente, eu já entendo bastante coisa, não arrisco falar ainda porque eu tô estudando diariamente, tem coisa de 1 mês e pouquinho, mas aos poucos eu vou me soltando mais pra isso, eu tenho certeza. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem muito desse quadro. Tá rolando Veda aqui no canal, então não se esqueçam de conferir todos os outros vídeos. Eu vou deixar aqui na tela final a playlist do Veda e outros vídeos indicados para vocês. Não deixe de curtir e se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Tchau, um beijo enorme e até o próximo.